Nosso tema de hoje é o relacionamento de presidentes com o Congresso. É possível governar o país sem ter um relacionamento mínimo com os deputados e os senadores? O presidente Jair Bolsonaro até agora não conseguiu, aí uma vírgula ou não quis. Daqui a pouquinho os nossos debatedores vão escolher qual das vírgulas. Construir pontes com os parlamentares, apesar de ter sido deputado por 27 anos. Mas agora o presidente Jair Bolsonaro parece que agita a bandeira branca e tenta uma reaproximação. Ele está se reunindo com líderes de vários partidos do chamado Centrão para melhorar a articulação política no Congresso. Será que dessa vez vai? Tudo errado essas perguntas. Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado, especialista em direito penal. Boa noite, Augusto. Boa noite. Se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Olá, Caio. Olá, Mona Lisa. Boa noite. Boa noite, doutor. Boa noite ao espectador da CNN. Bom, quem começa hoje, então, é o Caio Coppola. Vamos lá. Pois é, Mona Lisa? Isso que você descreveu é aquela crítica corrente, A falta de diálogo, que é a crítica mais comum que o Congresso faz à atual presidência da República. Se fosse só isso, seria um problema de comunicação. E, na verdade, significaria até um grande avanço, porque nos governos anteriores o problema não era de comunicação, o problema era de corrupção mesmo. Mas quando eles falam em falta de diálogo ou na tal falta de articulação, isso é só um eufemismo, pessoal. E o que é eufemismo? É uma figura de linguagem que ameniza, que suaviza o real teor das coisas, o teor ofensivo das coisas. Vocês acham mesmo que o político típico do Brasil está preocupado com o diálogo? Ele quer influência, espaço, poder. Por que os caciques partidários querem tanto se articular com o governo federal? É em nome do interesse público? Claro que não. É para ter mais acesso a verbas públicas, a contratos públicos, a mais cargos públicos. Salvo raríssimas exceções, esse é o sentido real quando se fala nessa busca por diálogo e articulação, uma senha insaciável de poder, para usar a expressão do general Heleno. E a origem da tensão entre Congresso e governo se deu quando a nova administração não loteou os ministérios como se eles fossem feudos partidários. O presidente escolheu seus ministros por critérios técnicos, ouvindo principalmente as recomendações das bancadas parlamentares e não mais dos caciques partidários. Prova disso é o próprio ministro Mandetta, que a mídia e o parlamento têm então alta conta. E essa ruptura, com o que a gente chama de presidencialismo de coalizão, já deu certo. Não tem um escândalo de corrupção no governo federal, que vive aí sob uma vigilância sem precedentes por parte da imprensa, que antes, num governo da esquerda, se acotovelava para tirar selfie com um ex-presidente corrupto. E só fazendo um parênteses aqui, vamos lembrar que no auge do presidencialismo de coalizão, no governo da senhora Dilma Rousseff, o Brasil chegou a ter 39 pastas ministeriais, 6 ministros afastados por escândalos de corrupção em apenas um ano. Mas como eu sei que tem muita gente que se ofende com a história recente, vamos voltar para o noticiário, já comentando uma excelente matéria da CNN, assinada pelo meu xará, o Caio Junqueira. O Centrão está pressionando o presidente da República para retomar um diálogo preferencial com os caciques partidários, em prejuízo dos líderes das bancadas, tanto as temáticas quanto as estaduais. Embora o Centrão ele já tenha desistido dos ministérios e dos cargos mais estratégicos, eles ainda querem faturar os chamados cargos em parceria. São posições de segundo, terceiro, quarto escalão da administração federal distribuídas nos estados. Eu estou falando do quê? Funasa, DENIT, INCRA, até IBAMA. É assim, eu acho lamentável, não só para mim, mas também para o espectador, ver o nosso destino atrelado a uma barganha tão sórdida. Você usar a pandemia para pressionar um governo em dificuldade extrapola todos os limites do oportunismo político. Mas, pelo menos, esses vira-latas da República não vão ficar com filé. Eles vão ter que se contentar com a carniça. Agora a sua vez, Augusto, por favor. Primeiro, boa noite a todas e todas. E antes de iniciar minha fala, eu gostaria aqui de deixar claro que nós vivemos um momento absolutamente atípico no nosso país e no mundo. Enfrentamos uma pandemia, a maior da história recente do nosso Brasil e certamente do mundo, que já infectou, em números atuais, mais de 1,5 milhão de pessoas.
Então, vejo com dificuldade, vejo primeiro, inicialmente, como um ponto positivo essa tentativa do presidente de voltar a ter diálogo, mas eu temo que seja tarde demais. Caio, quer rebater agora ou coloco já ingredientes nesse debate? Olha, na verdade, bom, eu achei a crítica do Augusto muito ponderada, né? Posso pontuar algumas coisas. De fato, há indícios, né, de que o presidente perdeu popularidade, mas, como não disse Einstein, né, doutor, tudo é relativo. Se você comparar, por exemplo, com a credibilidade que o Congresso Nacional tem, o presidente é muito popular. Então, é aquela história. Às vezes, você é um sucesso de crítica e um fracasso de público, como é o caso, por exemplo, de ambos, né, os presidentes das casas legislativas. Eles não têm repercussão popular nenhuma, né? Eles, na verdade, acabam representando aí o establishment. Então, por mais que a popularidade do presidente da República possa ter sofrido, e é natural, né? Você tem um ambiente ainda de recuperação econômica no primeiro momento, agora de recessão econômica, com pandemia, né? É uma situação completamente atípica. Seria muito estranho se o presidente tivesse com a popularidade em alta. Independente disso, o Congresso, eu posso garantir para você, e tem pesquisas nesse sentido, de que a popularidade do Congresso nunca supera os 10%. Até como instituição, ele é muito pouco respeitado, né? Geralmente, só as Forças Armadas aí aparecem num nível considerável de popularidade. Outro ponto também que eu anotei, sobre 15 de março, é importante a gente fazer essa observação. A manifestação formal do presidente da República, que se deu na quinta-feira, que antecedeu essas manifestações intempestivas, ela foi no sentido das pessoas não participarem das aglomerações. Sim, ele foi lá de forma imprudente, cumprimentou os eleitores, ninguém está negando isso, mas assim, a manifestação formal, né, os atos oficiais do presidente foram no sentido de evitar essa aglomeração, né? E a gente não pode ficar banalizando também o vazamento, né, de conversas privadas de WhatsApp, normalizando isso no debate público. Eu acho isso lamentável. E sobre as reformas, de fato, eu fico muito feliz aqui de ter o doutor reconhecendo que a reforma da Previdência, por exemplo, ela só pode ser impulsionada, né, dentro das variáveis que foram colocadas à mesa, por apoio popular, inclusive com a manifestação de 26 de maio, que eu tenho muito orgulho de ter apoiado, inclusive. Isso é fundamental entender, porque todos os elementos que da reforma, né, discute-se muito a paternidade da reforma da Previdência, talvez tenha salvado o Brasil, né, ainda mais considerando as repercussões econômicas da pandemia. Discute-se muito a paternidade da Previdência, fala que é do Rodrigo Maia, mas o Rodrigo Maia estava lá em 2017 com o Temer, com autorização, inclusive, para negociar cargos e verbas públicas. Isso era manchete dos jornais. Então, qual que é o elemento diferencial aqui? Justamente um governo popular com apoio das pessoas nas ruas, de certa forma, intimidando democraticamente as lideranças políticas, né, que aí abriram mão um pouco da sua covardia padrão e votaram de forma responsável aí em prol das futuras gerações, principalmente, né, do povo brasileiro. Augusto. Eu fico aguardando o próximo tema. Fica à vontade. Então vamos lá, vou colocar os ingredientes aí nesse debate com referências. 2 presidentes, né, que perderam a interlocução com o Congresso não conseguiram governar e acabaram sofrendo impeachment. Vamos lembrar? Fernando Collor, né, lá atrás, nos anos 90, e mais recentemente Dilma Rousseff. Não, nada a ver, irmão. Na opinião de vocês, como deve ser feita a articulação política do Executivo para garantir governabilidade? Começo com Augusto, já que agora há pouco ele não quis falar. Vamos lá, Augusto. Eu acho, não é que eu não quis falar, eu quis só trazer um ingrediente novo. Ok, o verbo então, Augusto se absteve. Para não ficar monotemático. Vamos lá. Mona Lisa, eu acho que nós passamos por um momento recente na história política do Brasil em que algo vem me incomodando bastante. É a demonização da política. É evidente que nós tivemos um histórico gravíssimo de uma operação policial que desnudou um esquema de corrupção nunca visto na história recente do nosso país. Isso é um fato concreto. Acho que muito em razão da Operação Lava Jato e muito em razão do apoio popular e da revolta popular, dos dados concretos
surgidos a partir dessa operação, criou-se um ambiente no nosso país de um ódio e de uma ojeriza e de uma demonização, essa é a palavra que retrata bem, a classe política. Usou esse termo. Hoje ele ainda disse que eu tenho um decreto pronto para abrir o comércio. Quantas vezes ele não ameaçou isso? Que tipo de ameaça antidemocrática é essa? Então me preocupa muito esse discurso, anti-establishment, como se tudo estivesse errado, principalmente porque não se aponta uma saída melhor do que essa que a gente está vivendo. Caio? Olha, eu não culpo, né, o cidadão que, nas palavras do Dr. Augusto, demoniza a política. No fundo, são generalizações, e a generalização nada mais é do que uma proposição de caráter geral. Ela não exclui a exceção, né? Então, é óbvio que quando se faz uma crítica ao Congresso, quando eu venho e falo, olha, o Congresso era comprado, não estou me referindo a todos os membros aí desse colegiado, né? A gente não pode ser ingênuo nesse sentido. Então, feita essa ressalva, eu não culpo a demonização da política pelo cidadão brasileiro, porque a gente teve agora, na sessão de sexta-feira, né, já que você também trouxe à baila aí a figura do autoritarismo, a gente teve um presidente da Câmara atropelando o regimento, né, e não colocando a voto, né, a reversão, né, a alocação dos 3 bilhões de reais do fundo partidário e do fundo eleitoral para o combate à pandemia do novo coronavírus. Assim, isso é de uma falta de empatia que beira a psicopatia, que beira a sociopatia. Quando você soma isso, o elemento de que mais de 10% do Congresso, da Câmara Federal, responde à ação penal, e a gente não está falando só de corrupção, lavagem de dinheiro, esses crimes do colarinho branco, a gente está falando de tortura, trabalho escravo, até homicídio, toda sorte de crime. Quando você pensa que 1/3 do Senado também responde a ações penais, você acha que o povo brasileiro se vê refletido aí nessa elite política que só está lá, vamos ser francos, porque a nossa democracia, infelizmente, tem vários mecanismos legais de perpetuação no poder. Um deles é o uso de dinheiro público que é distribuído para os caciques para que eles financiem as suas campanhas. Isso é uma vantagem injusta, né? E não só esse, tem N outras formas aí de você se prevalecer durante as eleições. Então, eu não culpo tanto esse clima hostil contra os políticos, porque isso é consequência dos seus próprios atos. Agora, o questionamento que é muito válido na fala do Dr. Augusto é qual o sistema? Eu, particularmente, prefiro um Congresso birrento e independente a um Congresso comprado. Agora, o que não pode acontecer é o Congresso passar a atuar flagrantemente, né, contra os interesses não só do governo federal, mas do país. Então, atropelando, né, o princípio da separação dos poderes, né, que tem que ser independentes e harmônicos, colocando uma camisa de força orçamentária, né, se apropriando aí por chicanas legislativas de orçamento público. Isso daí realmente não tem o menor cabimento. Agora, vamos lembrar, né? Tivemos uma renovação, doutor, de 47% na Câmara Federal nas últimas eleições. Agora, vencer a velha política não é o desafio de uma eleição, é o desafio de uma geração. É o que eu disse, pelo menos agora, esses vira-latas, e são vira-latas mesmo, porque não tem pedigree moral, ficam escarafunchando o lixo para ver se acham alguma coisa. Esses vira-latas na República, pelo menos agora, estão sem o filé, vão ter que se contentar com a carniça. Quem sabe em alguns anos a gente consiga fazê-los morrer de fome e afastar eles do erário público para a gente conseguir avançar as agendas que de fato são importantes para o país. Caio, vira-latas são os parlamentares, só para deixar claro, é isso que você se refere? Tudo errado essas perguntas. Vira-latas, Mona Lisa, são a elite política que não age em nome do interesse público e age em nome de interesses privados em desacordo com a lei e desacordo com a moralidade mínima, como, por exemplo, reverter fundos por uma atividade completamente acessória, que é o caso de financiamento de campanha, que pode ser feito por outros meios, inclusive fundos particulares, para a pandemia. Né? Se isso não é ser um vira-lata moral, eu não sei o que é. Mas eu preciso fazer a pergunta.
nisso inclui os parlamentares? Porque nosso assunto é a relação presidente-Congresso. Mas, obviamente, né, eu quero deixar isso muito claro. Então, vamos pontuar até para passar para o Augusto. O presidente Bolsonaro esteve, então, nesse ambiente a qual você se referiu assim. Eu abri o nosso debate com essa informação para vocês debaterem por 27 anos. Augusto. Eu gostaria, então, de retomar alguns dados do Caio. Primeiro, de fato, há uma renovação política de 47% no nosso Congresso, eleitos pelo povo. Não estou aqui dizendo que o nosso Congresso é representativo, representa exatamente aquilo que o povo quer, mas é uma renovação bastante considerável. E aqui, gente, eu não tenho procuração do Congresso Nacional, não tenho procuração de qualquer deputado para defender essa casa. Mas a velha política, para mim, é justamente representada por uma pessoa que passa 27 anos no Congresso sem ter aprovado um projeto de relevância. Isso, para mim, é a velha política. Caio, por favor. Bom, aqui me permita discordar, até porque as pessoas podem evoluir, né? De fato, o presidente Bolsonaro, ele era um deputado do baixo clero, era um deputado corporativista, votava muitas vezes, inclusive, com o PT, né? Só que agora, né, no frigir dos ovos e, de novo, trazendo o elemento de comparação, ele está à frente de um governo que não tem um escândalo de corrupção, apesar de toda a devida vigilância da imprensa e dos demais poderes fiscalizadores. Né? Então, é muito importante sopesar isso. De fato, você pode trazer esse elemento. Eu sou contra essa reeleição prolongada. Inclusive, quando você vem e diz que o parlamento representa o povo brasileiro, eu contesto essa informação, porque, como eu disse, a eleição ela não é um processo isonômico, ela não garante igualdade de condições eleitorais. Como você vai competir com um candidato que é financiado por dinheiro público, que tem um gabinete trabalhando exaustivamente, né, pela sua reeleição? Como que você consegue competir com candidatos que já aparelharam a máquina pública e que têm servidores cujos salários e, portanto, cujas famílias dependem diretamente dessas verbas? Né? Então, você tem clientelismo, voto de cabresto, compra de votos, isso ainda existe no Brasil. Isso ainda existe no Brasil. Então, na verdade, você parece estar mais alinhado, doutor, com a frase do Rodrigo Maia, né? Que disse uma vez, quer conhecer o Brasil, visite o parlamento. Não, você quer conhecer o pior do Brasil, você visita o parlamento, porque lá estão representados todos esses vícios da República. E, mais uma vez, as críticas ao governo Bolsonaro, a gente não vive num mundo binário. As críticas ao governo Bolsonaro, e muitas delas são pertinentes, elas não excluem as críticas ao Congresso Nacional. O sistema ele pode estar viciado em uma série de aspectos. Agora, convenhamos, a campanha eleitoral, né, do presidente da República custou menos de $1 milhão. Só em termos... E não usou dinheiro público, pelo menos não que eu saiba. E doações individuais, vaquinhas, esse tipo de coisa. Vamos fazer só a comparação. Né? No caso do Rodrigo Maia, já que a gente está falando dele aqui, R$1.800.000 de custo de campanha, R$700 mil de dinheiro público. E qual foi a votação dele? Um pouco mais que 70 mil votos. Quase não se elege. Então, esse é um dos homens mais poderosos do Brasil, que em delírios de grandeza sonhou em ser presidente da República, iniciou aí uma pré-campanha, uma pré-candidatura. Imagina, o cara acha que pode ser presidente da República e no seu estado não consegue mais de 80 mil votos. Né? Essa é a representatividade popular dessas lideranças. Então, quando eu falo de elite política, eu estou me referindo a isso. Esse pessoal que faz um sucesso tremendo no ambiente partidário, no ambiente midiático, mas que não pode sair em praça pública, não pode pegar avião de carreira, que certamente não é o caso do presidente Bolsonaro. Então, feitas todas as críticas, é importante fazer também todas as ressalvas.